José Guia, estas contas dos 20 milhões de euros em relação a uma tarde, parece-lhe que são contas reais, por baixo, por cima? Alguém explicou como é que se chegou a esse valor? Nós estamos a citar o jornal que fez as contas, o Jornal de Notícias. Essas coisas são... Eu acho que é mais. Se o nosso PIB são 170 mil milhões, e se nós temos uma população ativa de 5 milhões e meio, mais ou menos, se considerar que trabalhamos 200 dias por ano, se for fazendo as divisõezinhas e agora meio dia disso, é capaz de dar mais do que é mais 40 do que 20. Tendo em conta esse prejuízo, enquanto empresário, concorda com esta tolerância de ponto? Vamos lá ver. Ninguém concorda, no plano dos princípios, que as pessoas em dias em que devem trabalhar não trabalham. E no plano dos princípios. Agora, nós temos uma habilidade muito grande, os portugueses, para fazer qualquer coisinha, depende da oportunidade, uma ocasião para nos mostrarmos muito preocupados com aquilo que nunca nos preocupou. Nunca ninguém se preocupou, claro, os sindicatos preocupam-se porque não vão dizer que os trabalhadores não vão ter direito a... Sim, senhor, dizem logo que sim. Porquê? Estão a defender o tacho deles. Estão a defender a sua imagem junto dos trabalhadores. Os patrões, os chamados patrões, eu não gosto da palavra patrões, gosto mais da palavra patrões. Não gosto nada disso. Enfim, lembro-se agora de dizer que afinal não é muito conveniente e não sei o quê, porque até houve um senhor muito importante no país, a quem hoje eu ouvi dizer que isto tem um efeito deletério na competitividade. Claro que se a gente não trabalha tem um efeito deletério, só pode fazer mal. Agora, é um bocado brincar com as realidades. No caso desta tolerância de ponto, que não atinge a função pública, se forem 600 mil pessoas, provavelmente serão, dessas 600 mil, há uns 100 e tal mil que estão de férias neste momento, os professores, e depois há os dos serviços de saúde, por exemplo, que não podem estar de férias, enfim, têm que trabalhar, os hospitais trabalham. Depois há outros de limpeza, etc, etc. Há muita gente portanto, daí talvez os 20 milhões não estarem muito errados. Mas, enfim, o que é importante é que a gente considere que neste caso, esta tolerância de ponto diz respeito a uma quinta-feira santa. E deve-se respeitar, tendo em conta as opções, a maioria da religião dos portugueses. Claro que se deve respeitar. A opção religiosa das pessoas, claro que se deve respeitar. Não é opção, eu falo da tolerância de ponto. A Sexta-feira Santa, como sabe, faz parte do acordo com a Santa Sé. A Sexta-feira Santa é um feriado nacional. Por tradição, que não é de agora, é de há muitos anos, é do tempo do Salazar, e de antes do Salazar, a Quinta-feira Santa à tarde era um dia, era uma tarde já de cerimónias que agora não quero entrar nesse detalhe, e que, portanto, está bastante ligada, sobretudo, à cultura não urbana, mas à cultura mais rural do nosso país. José Guia, permita-me também perguntar... Desculpe, eu acabo já, é só para dizer isto. A síntese é esta. Não brinquem com coisas sérias. Não é por causa de uma tolerância de ponto, que sim ou não, se dá ou se não dá, não é isso que é importante no país. Nós entretemos-nos a discutir e a comentar coisas desta natureza, que são coisas pequeninas, quando devíamos comentar e preocupar-nos com coisas muito mais importantes. Uma tolerância de ponto pode não ter impacto, mas quando falamos de 14 feriados num ano... Em Espanha há muito mais, há 20. Eu não estou a dizer que temos poucos, temos demais feriados, provavelmente, e temos demais pontos, e temos uma cultura de laxismo, temos tudo isso. Mas neste momento, este discurso sobre a tolerância de ponto está-me a dar a ideia de que serve, é mais uma máscara em que somos todos muito habilidosos para tapar o essencial. O essencial é que o país está de rastros. O país está envergonhado, tem cá uma troika, que agora ainda por cima, enfim, se vai dizer que até trabalham aos feriados. Isto é um bocado brigar com as palavras. Claro, trabalham aos feriados porque querem, porque precisam. Também perguntar a opinião. Mas isto para o país não diz nada, nem avança, nem atrasa. Acha, como diz António Saraiva, que é um mau exemplo para a Troika, ou concorda com José Guia quando diz que é apenas uma tolerância de ponto? Isto não é uma novidade, como já percebo perfeitamente as observações do José Guia, isto não é uma novidade, isto é uma tradição, digamos assim. Portanto, se fosse uma novidade, de facto, seria uma situação um pouco compreensível numa circunstância tão difícil como o país está. Agora, também lhe digo, na função pública, se não conceder este feriado, as pessoas provavelmente se iam embora na mesma hora do almoço e, portanto, o facto de trabalharem ou ter ou não esta tolerância, na prática, pouco significará.
E já agora uma nota de humor, se quiser. Nós já não vamos poder fazer mais pontes, obras públicas, porque não há dinheiro, não é? Ao menos fazemos estas pontezinhas que nos alegramos e ficamos a pensar que temos mais uma ponte. Não temos ponte nem TGV, temos esta ponte. Tavares Moreira, José Guia, muito obrigada pela vossa análise aqui em estúdio. Até à próxima semana.